Sinais de facção, que entenda que gestos podem te colocar em risco. Símbolos com dedos, desenhos e listras no cabelo podem ser interpretados como apoio a grupos criminosos. Você sabia que alguns gestos, símbolos ou até mesmo cortes de cabelo podem ser associados a facções criminosas e colocar sua segurança em risco? Não deixe de se inscrever no canal. A execução a tiros dos irmãos Daniel Natividade, de 24 anos, e Gustavo Natividade, de 15, vítimas de traficantes do Comando Vermelho, CV, surpreendeu a todos. A motivação do ataque, entretanto, não. Os dois, que eram músicos do bloco Afro Malé de Ballet e não tinham qualquer envolvimento com o crime, foram mortos horas depois de posarem para uma foto durante um passeio em Emissário de Arembepe, área turística de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, RMS. Nas mãos, as vítimas e outras duas pessoas faziam um sinal do 3, o que, para seus assassinos, saudava a facção rival Bonde do Maluco, BDM. A polícia diz que identificou os suspeitos, mas não detalhou as investigações. Sinais de em 2 ou em 3 em que, antes, serviam como composição em uma pose descontraída na Bahia e, sobretudo, em Salvador, ganharam uma roupagem perigosa. Enquanto alguém usa os dois dedos para, por exemplo, fazer o símbolo da paz e amor em um gesto, a interpretação está aberta para um apoio ao CV. Para quem é roqueiro, por outro lado, o sinal que levanta 3 dedos, principalmente de forma lateral, pode ser visto como uma saudação para integrantes do BDM. Em um cenário de guerra entre as duas facções no estado, fazer qualquer um dos dois pode levar alguém à morte. Kaique Alves, 25 anos, é morador de Tancredo Neves, um dos bairros da capital que é afetado pela presença das duas facções. Por lá, existe guerra em diferentes pontos, como no Canal 13, que separa as duas facções, e nas imediações da Rua Direta de Tancredo Neves, na altura da localidade do Arvoredo, onde até uma chacina foi registrada em um ataque de facção. Ao falar dos cuidados que precisa tomar para não ser associado a qualquer uma das organizações, o jovem cita uma frase já conhecida. Em 2024, ao menos 6 pessoas foram assassinadas na Bahia após exibirem gestos associados a facções criminosas, segundo a imprensa local. Esses gestos, frequentemente compartilhados nas redes sociais, são vistos por facções rivais como provocações diretas. O resultado é uma violência brutal, com retaliações que ocorrem rapidamente. Entre os casos mais marcantes está o de 2 irmãos adolescentes, mortos no início de outubro, após posarem para uma foto exibindo o sinal do número 3 com os dedos, associado à facção conhecida como BDM. Uma adolescente que estava com eles na foto também foi baleada, mas sobreviveu. Recentemente, grupos de turistas têm sido alertados por guias que realizam passeios por Salvador para evitarem tirar e postar fotos com sinais e gestos. O advogado e professor de Direito Penal, Armindo Madoz Robinson, destaca que esses gestos funcionam como uma afirmação de poder territorial. Ele explica que o uso de sinais facionais, como o sinal do 3, vai além de identificar membros, é um mecanismo de intimidação. Esses gestos consolidam a autoridade da facção sobre o território e intimidam rivais, afirma. A propagação dessas imagens nas redes sociais aumenta o risco de retaliação. Robinson ressalta que uma foto pode se espalhar em minutos, transformando-se em um gatilho para a violência. A pessoa pode não ter envolvimento, mas, ao postar um gesto ligado a uma facção, ela se coloca em grande risco, alerta o especialista. O uso de uma simbologia própria é parte da estrutura dessas facções. Rogério Neres, advogado criminal e professor de Direito Penal da Universidade Cruzeiro do Sul, esclarece que gestos, cortes de cabelo e tatuagens funcionam como códigos de comunicação entre membros. Qualquer provocação pode ser mortal, afirma Neres. A Polícia Civil e o Ministério Público também monitoram gestos que possam sinalizar apologia ao crime. Neres adverte que, em alguns casos, fazer esses gestos nas redes pode resultar em investigações criminais. A pessoa pode ser erroneamente vista como membro de uma facção e acabar sendo investigada, completa. Os gestos também atuam como mecanismos de controle social. Jorge Melo, professor de Direito no Centro Universitário Estácio da Bahia e coronel reformado da PM, aponta que nas áreas dominadas por facções, os sinais servem para reforçar o poder territorial das gangues. Esses grupos funcionam como senhores feudais, impondo suas próprias regras, e qualquer provocação deve ser respondida com violência extrema para manter o controle, diz Melo. O uso das redes sociais amplifica esse fenômeno, expondo as pessoas a riscos em questão de minutos.
Segundo o professor, a rapidez com que uma imagem circula nas redes sociais torna a retaliação quase imediata. Os criminosos não têm tempo para investigar se a pessoa faz parte do grupo ou não, e a resposta é sempre violenta, explica. As facções utilizam esses sinais para afirmar seu domínio em territórios em disputa. Rebeca Santos, professora do Unijorge, Centro Universitário Jorge Amado, e mestre em Direito pela UCSAL, Universidade Católica de Salvador, acrescenta que símbolos como o Atudo 2, associado ao Comando Vermelho, e o Atudo 3, do BDM, são mais do que identificações. Esses gestos são formas de marcar território e assegurar que a facção mantém o controle, explica. Em áreas de intensa disputa, qualquer provocação é punida com extrema violência. Rebeca destaca que as facções não apenas controlam territórios periféricos, mas também se expandem para áreas nobres das cidades, usando os mesmos códigos. O tráfico de drogas é a principal atividade, mas o controle vai além, com cobrança de pedágios em proteção ao local, complementa. Além dos gestos com dedos, as facções criminosas utilizam outros tipos de sinais para marcar pertencimento e controle territorial. Em algumas regiões, cortes de cabelo e sobrancelhas com certos riscos, 2 está associado ao CV, e 3 associados ao BDM, também são interpretados como símbolos facionais. Rogério Neres menciona o caso do uso de desenhos específicos nas sobrancelhas que, em áreas controladas por grupos rivais, podem colocar uma pessoa em risco. Além disso, há o uso de tatuagens como o pentagrama, associado à facção Catiara, ou escorpiões, usados por membros do Comando Vermelho. Esses são outros exemplos de como símbolos visuais podem ser cooptados pelas facções para representar poder e lealdade. O caso de um jovem espancado até a morte por usar uma camiseta com o desenho do Mickey Mouse, vinculado à facção A Tropa, evidencia o risco até mesmo no vestuário. O assassinato, ocorrido em janeiro deste ano, no Recôncavo Baiano, segundo denunciou o jornal Folha do Estado, demonstra como códigos visuais são levados a sério pelas facções, mesmo quando a pessoa não tem envolvimento com o crime. Por esse motivo, Santos ressalta a necessidade de campanhas educativas para alertar a população sobre os riscos de compartilhar gestos facionais nas redes sociais. As pessoas, especialmente os jovens, não entendem o quanto esses símbolos podem ser perigosos. Campanhas de conscientização são urgentes para evitar que mais tragédias aconteçam, alerta. Quem não é, não se mete. Então, eu nunca faço foto com sinal nas mãos. Meus braços ficam baixos ou para trás, fala Kaique, ao detalhar o cuidado. Segundo ele, a restrição não se limita a gestos com os dedos. Na hora de cortar cabelo e alinhar a sobrancelha, nem penso em fazer listra. Tem gente que usa uma, que até então não é de nenhuma facção, mas eu não faço nenhuma. Outra coisa são as tatuagens. Número nem pensar, principalmente ser 2 ou 3. Quem tiver, que apague, orienta, falando que qualquer um desses símbolos, no contexto atual, pode causar a morte de alguém. Para dimensionar o peso desses símbolos nas organizações criminosas, a reportagem ouviu policiais penais, que convivem diariamente com detentos ligados às facções e que se utilizam desses gestos como um marco identificador. Um policial, que prefere não se identificar, explica a dinâmica que evidencia o peso dos símbolos já na chegada dos presos nas penitenciárias que, atualmente, alocam membros de facções rivais em pavilhões diferentes. Todos são submetidos a uma espécie de acariação. A gente percebe o uso dos sinais assim que recebemos os presos. Quando eles adentram o pavilhão, os outros detentos começam com algumas perguntas, alguns linguajares e gestos para eles se identificarem, para verificar se eles realmente são de determinada facção. E vou mais além, não é só gestos, não. A depender, até próprias figuras em camisas, tipo Mickey e outras coisas mais significam que são de certa facção, explica o policial, que ainda alerta para o uso de tatuagens que, de um tempo para cá, foram apropriadas pelas facções criminosas. O desenho do Mickey citado pelo policial, na Bahia, está vinculado a uma outra facção que é conhecida como A Tropa e tem ramificações em Salvador e na região do Recôncavo Baiano. Foi lá, inclusive, no município de Salbara, que um ambulante foi assassinado por criminosos no dia 3 de janeiro deste ano. Alisson Cerqueira Nascimento, 18 anos, usava uma camisa com o desenho do Mickey quando foi agredido até a morte por membros do BDM, como conta a matéria do Correio. Sobre as tatuagens, um outro policial penal, que também não se identifica,
Cita alguns exemplos de símbolos presentes nos corpos de preso para mostrar pertencimento. Apesar de hoje se falar sempre de BDM e CV, temos outras facções. Existe a Catiara, que é de Valéria e faz o uso do pentagrama em tatuagens para membros. No caso de membros do CV, que antes era o Comando da Paz, CP, é comum ver escorpiões tatuados. Na PM, existia até uma cartilha para alertar os policiais sobre isso, relata.